entrar nesse trem aqui. Esses aqui são os livros que mais mudaram a minha vida. Vamos começar pelo primeiro. Quer dizer, começar pelo último também não tem como, né? Que burro, dá 0 pra ele. Mas enfim. O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Deixa eu mostrar aqui um trechinho para vocês. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Pessoas de sucesso assumem que estão onde se puseram e, com humildade e sabedoria, buscam aprender com seus erros, para que da próxima vez possam obter melhores resultados. O livro fala da importância de você assumir a responsabilidade por aquilo que acontece na sua vida, em vez de se manter em um polo passivo, como uma pessoa vitimista, como uma pessoa que, se eu estou na posição que eu estou, é que o governo me fez mal, porque o governo me prejudicou, é porque fulano lá atrás, há 300 anos, me passou a perna, me enganou, e até hoje eu estou ferrado. Irmão, influências externas podem até influenciar na nossa vida, sim, mas o mais importante é a gente assumir a responsabilidade e o papel que nós temos na nossa vida. Porque, como eu acabei de ler, pessoas de sucesso, elas não ficam terceirizando a culpa. Elas trazem a culpa para si, melhora e evolui. E é assim que você vira uma pessoa melhor. Segundo livro, esse daqui a galera do direito deve conhecer. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Gostei desse livro, muito bom. É um dos livros de ciência política mais lidos da atualidade. Eu vi que ele foi top 1 da Amazon, dos mais vendidos na época que eu comprei ele. Deixa eu ler o texto aqui. Aqui, esse livro é onde diz aquela famosa frase: é melhor ser temido do que ser amado quando não puder ser os dois. Claro que o livro não diz isso de forma explícita, direta, mas o contexto do livro leva a entender isso. Deixa eu ler aqui um texto. É muito mais seguro ser temido que amado, quando se tenta de falhar em uma das duas. É que os homens geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ambiciosos de dinheiro. E, enquanto lhes fizeres bem, todos estarão contigo, oferecendo sangue, bens, vida, filhos, como disse anteriormente, desde que a necessidade esteja longe de ti. O príncipe deve fazer-se temer de maneira que, se não fizer amado, pelo menos evite o ódio. É um livro de ciência política muito interessante, mesmo que você não seja da área de direito ou política, porque ele fala do papel das influências, né? A influência que a gente pode exercer na vida do outro e do nosso posicionamento diante do público. Esse é um livro muito interessante se você planeja seguir carreira política futuramente. Achei um livro bem interessante. Terceiro livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro ele já fala de finanças pessoais. Ele fala da importância de você guardar dinheiro e construir a sua reserva de emergência. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Não confundam despesas necessárias com desejos. Examinem cuidadosamente o seu modo habitual de ver. Tenham certeza absoluta de que se defrontaram com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Fala da importância de você ter a sua reserva de emergência. O livro aconselha 10% do seu rendimento líquido e assim você vai evitar muita dificuldade no futuro. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Muito bom esse livro, um dos melhores livros que eu já li. Na verdade, todos esses daqui que estão aqui fizeram uma grande influência no meu papel como pessoa. Há 5 minutos de vídeo ainda, tá cedinho. Próximo. O Milagre da Manhã. Esse aqui foi um dos livros que eu mais amei na minha vida. Ele fala de você acordar cedo
e ter uma rotina mais produtiva. O livro diz que o que você faz na sua primeira hora do dia determina o impacto, determina a sua produtividade ao decorrer do dia. Esse livro é muito interessante. Aconselho demais que vocês leiam. Vou ler aqui uma frase do capítulo 3, a verificação da realidade de 95%. Uma das coisas mais tristes da vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. Cara, esse livro também é uma dose de motivação muito grande, viu? Porque ele de fato influencia você a querer mudar como pessoa. Eu li esse livro aqui na época da pandemia, velho. E, se eu não me engano, na primeira hora do meu dia, eu dediquei 10 minutos da primeira hora do dia. Tipo, a primeira hora do dia tem 60 minutos, né? Então, eu peguei... Então, separei a primeira hora do dia em 6 partes, cada uma tendo 10 minutos. E fiz as atividades que esse livro recomendou. Se eu não me engano, o livro recomendou 10 minutos de silêncio, palavras de afirmação, 10 minutos de exercício físico. De cabeça eu tô lembrando isso não. Mas esse livro é muito interessante. Fala da importância de você acordar cedo também. Muito bom, muito bom. Apesar de esquecer que essa parte de acordar cedo eu não ando seguindo muito ultimamente não. Mas os ensinamentos paralelos que esse livro ensina, muito bom, muito interessante. Estamos chegando perto do fim, hein? Agora vamos falar do penúltimo livro. Os Segredos da Mente Milionária. Que é o escritor mesmo? The Harvey Eker, da editora Sextante. Esse livro aqui fala sobre negócios, desenvolvimento pessoal e finanças. Também achei muito interessante. Vou dar um texto para você. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante, na direção do seu propósito. Quer um conselho simples, mas raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Esse livro fala sobre negócios, né? Finanças pessoais. Acho muito interessante. Sem dúvida que um dos livros mais influentes na minha formação como pessoa. Outro texto. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam: posso ter uma coisa ou outra. Esse livro aqui é uma delícia, meu irmão. Leia. Por último, mas não menos importante, eu acho que esse livro aqui vocês não vão esperar que vocês encontrem nessa lista. Mas ele vai aparecer, né? A Bíblia Sagrada. Esse aqui de todos, eu deixei por último, mas não menos importante. Esse aqui é sem dúvida o livro que mais influenciou na minha postura como indivíduo. Tire o aspecto religioso, ainda que você não acredite nas palavras escritas nesse livro. Mesmo que você tire o aspecto religioso, aqui tem muitos ensinamentos importantes para a nossa vida. Eclesiastes, Provérbios, as histórias que tem desse livro que você pode tirar aprendizagem, como o livro de Jó, por exemplo, o homem mais rico do mundo, mas que permanece, e que ele foi o homem mais rico do mundo não, ele era o homem mais rico do Oriente Médio, que aí Deus fez ele perder tudo e mesmo assim ele foi fiel a Deus. Isso fala da importância de nós sermos fiéis daquilo que nós acreditamos. Ainda que você não acredite especificamente na Bíblia, as histórias que aqui tem ensinam muito a respeito de forma de vida, de pensamento, de conduta. Esse aqui foi um livro e com certeza se eu não tivesse me deparado com essas escrituras, a minha vida hoje seria totalmente diferente do que ela é hoje. Totalmente diferente pro lado ruim. Vou ler um texto aqui. Ande com sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Tem uma clássica frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Isso é uma frase que tem um cunho científico, e é verdade, mas a Bíblia já vinha dizendo isso há quantos anos? Esse texto aqui que eu acabei de ler em Provérbios
Ele tem mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 não. Pelo menos 3.000 anos esse texto de Provérbios. Para você ver, a ciência diz algo recentemente como se fosse algo novo. Mas nesse caso, a Bíblia já vem dizendo há muito tempo. E às vezes você não enxergava isso por ver a Bíblia somente como um livro religioso. E esses aqui foi a playlist o quê? A lista de livros que mudaram a minha vida. Eu espero que você tenha gostado. Abra sua mente, dê uma chance a esses livros que eu tenho certeza, irmão, vai te evoluir muito como pessoa. Tamo junto.